Preparada para aprofundar o seu conhecimento na microdermoabrasão? Pois é, na aula passada nós vimos sobre dermoabrasão. Só que a dermoabrasão é um procedimento direcionado para o médico. Agora nós vamos começar a ver o procedimento que é realizado por nós profissionais da área da estética, que é a microdermoabrasão. Vamos lá! A microdermoabrasão é um procedimento de esfoliação mecânica que é passível de controle. Isso significa que nós, profissionais, podemos controlar a agressão que a gente quer promover durante o procedimento. E é um peeling superficial ou muito superficial. Lembrando que peeling a nível médio e profundo é um peeling realizado por médicos. Então, a nossa atuação é a nível superficial ou muito superficial. É considerado um procedimento não invasivo e não cirúrgico. Para a realização do procedimento, utiliza-se o equipamento a vácuo. Então, a gente vai ter um aparelho que vai promover uma pressão negativa, uma sucção. Essa sucção ela vai aspirar a pele e vai colocar a pele em contato com um elemento abrasivo que existe ali no aplicador. E esse elemento ele pode ser uma ponteira diamantada ou ele pode ser partículas, que nós vamos ver isso mais detalhadamente. Aqui ao lado nós temos uma foto com um peeling de diamante. Aqui nós vemos o ar pressurizado. E aí, seria justamente essa pressão negativa, esse ar, promovendo essa sucção e sugando os dendritos da pele. Os restos ali celulares, eles são sugados para dentro do equipamento. A gente tem um elemento abrasivo, que aqui no caso é a ponteira diamantada, que é como se fosse uma lixa. E o extrato córneo, que é onde essa ponteira, esse equipamento, ele vai estar em contato. Aqui nós temos a pele, então tem a epiderme, a derme e o tecido adiposo, mas a gente está promovendo aqui essa atuação a nível de epiderme. Para a realização da microdermoabrasão, nós podemos utilizar um peeling de diamante ou um peeling de cristal. Aqui nessa foto, vou colocar aqui foto 1, nós temos o peeling de diamante e na foto 2, nós temos o peeling de cristal. Ambos os peelings eles são utilizados no modo contínuo, mas nós teremos aula para falar exclusivamente sobre cada um desses peelings. A gente vai ter uma aula para falar sobre o peeling de cristal e nós teremos uma aula para falar sobre o peeling de diamante. Não se preocupe com relação a isso. Aqui é só para a gente ter uma ideia mais geral. E a ação da microdermoabrasão, ela se dá através de elementos abrasivos que são passados na pele. Esses elementos eles vão produzir uma abrasão, uma agressão, só que essa agressão ela vai ser muito superficial ou superficial, porque é a nossa área de atuação. Não é uma abrasão, uma agressão profunda como nós vimos na dermoabrasão. Aqui a gente atua em níveis mais superficiais. Por isso a gente vai atuar nas camadas mais externas da pele. Mas ainda assim a gente vai gerar vários estímulos, incluindo a renovação celular, melhorar a mitose celular. Então, os queratinócitos, eles promovem mitose, ou seja, eles vão se multiplicando, E aí a gente consegue gerar essa renovação celular. Além disso, com a microdermoabrasão, a gente consegue também melhorar a permeação de ativos, melhorar a oxigenação do tecido. Então, a gente promove uma vasodilatação também. Essa vasodilatação vai favorecer o aumento do fluxo sanguíneo, consequentemente, aumento de nutrientes e aumento também da oxigenação naquele local. Guirre descreve que, de acordo com o nível de abrasão, nós obteremos diferentes respostas no tecido. Então, por exemplo, se a gente promover uma abrasão, uma agressão superficial, nós promoveremos um eritema. A pele ela vai ficar vermelhinha. Se a gente promover uma agressão intermediária, ocasionaremos eritema e edema. E se for um nível profundo, pode ocorrer sangramento. Quando nós falamos com relação aos peelings de uma forma geral, é importante que a gente preste atenção à profundidade de penetração, à profundidade de ação. Isso também serve para microdermoabrasão. Por quê? Porque quanto maior for a profundidade de penetração, mais significativa será a melhora observada. Mas isso não serve para todas as disfunções, não. A gente precisa avaliar cada disfunção.
Por exemplo, a hipercromia, a gente vai precisar evitar realizar uma agressão mais intensa, para a gente não gerar risco de efeito rebote. Então, se você for fazer um tratamento para hipercromia, controle a agressão desse peeling, promova um peeling mais superficial para a gente controlar o nível de inflamação e evitar esse efeito rebote. Em contrapartida, se a gente for fazer um tratamento para cicatriz atrófica de acne, rejuvenescimento, estrias, quanto mais profundo for esse peeling, melhores serão os resultados. Mas a gente também aumenta os riscos de complicações. Então é importante a gente ir avaliando, né? Cada caso é um caso, cada disfunção é uma disfunção. Tem os graus também, né, da disfunção, então avalia tudo direitinho para escolher qual será a profundidade de agressão do seu peeling. Na microdermoabrasão, a descamação cutânea ela pode variar desde a remoção do extrato córneo, a camada ali mais superficial da epiderme, até a remoção de toda a epiderme. Então, se a gente atua a nível mais superficial, no extrato córneo, por exemplo, a gente vai realizar um peeling muito superficial. Se a gente atua a níveis mais profundos da epiderme, a gente realiza um peeling superficial. Aqui ao lado nós temos a foto, onde a gente pode observar, né? Nível 1, então aqui, né, seria um peeling mais superficial. Nível 2, um peeling médio. E 3, um peeling profundo. Então, a nossa atuação vai ser aqui, ó. Ou na camada córnea, ou então nas camadas da epiderme. Na microdermoabrasão, nós também teremos alguns fatores que vão aumentar a profundidade desse peeling. O primeiro é a pressão do vácuo. Quanto mais alta for essa pressão, mais agressivo será o peeling. O outro fator é o número de passadas. Quanto mais passadas a gente fizer, mais agressão a gente vai promover naquele tecido. O outro fator, terceiro, é a abrasividade da superfície do aplicador. A gente vai ver, né, isso de forma mais detalhada, tanto no peeling de cristal quanto no peeling de diamante. Então, o peeling de cristal a gente vai controlar ali a quantidade de grânulos que a gente vai emitir, que seria, né, justamente esse material abrasivo que estaria em contato com a pele. E quando a gente fala, né, com relação ao peeling de diamante, nós temos as ponteiras diamantadas e essas ponteiras, elas têm vários grãozinhos. E cada uma, né, tem uma abrasão ali diferente, uma é mais áspera, a outra é menos. A gente vai ver isso também com mais detalhes. E o quarto fator é a pressão exercida pelo profissional. Quando a gente pega lá, né, no aparelho, seja o peeling de diamante, seja um peeling de cristal, a gente vai emitir também uma pressão na pele. Então, essa pressão emitida por nós, ela também entra como fator que vai determinar a profundidade desse peeling. Vendo agora de forma mais específica cada um desses fatores que vão favorecer a profundidade de permeação, de ação desse peeling, a gente começa pela pressão. Quando nós falamos com relação à pressão do vácuo, quanto maior é a pressão, mais agressão, mais abrasão a gente promove. Normalmente, os equipamentos que nós temos, eles possuem uma pressão máxima de 700 milímetros de mercúrio. Mas é importante que a gente comece com pressões menores, 180 milímetros de mercúrio, 200 milímetros de mercúrio, para a gente poder ver como é que aquela pele ela vai reagir. Mesmo realizando uma avaliação antes, tem reações que a gente só vai perceber na prática. Então, é importante que a gente comece, né, de forma menos agressiva e depois avalie se a gente pode aumentar essa pressão ou se a gente mantém a pressão. Para que a gente consiga determinar qual será a pressão ideal, a gente vai precisar avaliar alguns fatores. O primeiro deles é a sensibilidade da pele. A pele do cliente é sensível, não é sensível? Se for sensível, a gente já utiliza uma pressão menor. Um outro fator é o tipo de pele. É uma pele fina, é uma pele espessa. Se for uma pele fina, a gente vai dar preferência a utilizar uma pressão menor. Se for uma pele mais espessa, a gente pode utilizar uma pressão maior. Outro fator é a capacidade reacional do cliente. Então, como é que aquela pele ela vai reagir àquele estímulo? E aí a gente vai verificando, ó, eu utilizei essa pressão e a reação foi como? Aí a gente vê se a gente diminui, se a gente mantém ou se a gente pode aumentar
essa pressão. Então, a reação também, né, do organismo, da pele do cliente, ela vai estipular para a gente qual vai ser a pressão ideal para aquele procedimento. E aí, muitas vezes as pessoas falam, Nath, qual pressão? Qual pressão eu utilizo? E é muito relativo, porque a gente precisa avaliar todos esses fatores e não tem também problema nenhum se você for ajustando essa pressão ao longo do seu procedimento. Começou com a pressão mais baixa, aumenta. Então, começou com a pressão mais alta, viu que a pele reagiu ali, né, de forma mais exagerada, diminui a pressão. Isso pode ser feito tranquilamente. Então, não precisa ficar estabelecido, tem que ser 200 milímetros de mercúrio, tem que ser 180, tem que ser 300. Não, vai depender de cada cliente. Vai depender de todos esses fatores que a gente está vendo aqui. O outro fator é o objetivo do tratamento. E esse aqui está diretamente ligado à disfunção que a gente vai tratar. Então, é o objetivo e a disfunção. Se eu estou fazendo um tratamento para hipercromia, eu preciso utilizar uma pressão mais baixa, porque eu não quero gerar muita agressão, muita inflamação para evitar o efeito rebote. Agora, se eu estiver fazendo um tratamento para estrias, para cicatriz de acne, eu posso utilizar uma pressão maior, certo? Então, aqui são alguns fatores que vão determinar qual vai ser a pressão ideal para cada cliente. E por isso que vocês estão aqui, né? Não é para padronizar tudo, para poder pegar aquele protocolozinho pronto e sair aplicando em todo mundo. Não, vocês estão aqui para poder entender esse conceito e aplicar de forma personalizada em cada um, né, dos seus clientes, tendo assim resultados melhores. Então, presta atenção a esses fatores, porque ele que vai determinar a pressão que vai ser utilizada. E o segundo fator é com relação ao número de passadas. Quanto mais varreduras a gente faz, quanto mais passadas a gente fizer no mesmo local, mais agressão a gente vai gerar. Teve um estudo que foi feito com a utilização do peeling de diamante. Foi utilizado uma pressão de 260 milímetros de mercúrio. A ponteira diamantada que foi utilizada, ela tinha uma superfície de 60 gramas. Na aula, né, que a gente for falar sobre peeling de diamante, a gente vai ver, né, essas ponteiras, esses grãos, e a gente vai entender isso, né, de forma mais aprofundada. Mas nesse estudo aqui foi utilizada essa ponteira com 60 gramas, uma pressão de 260 milímetros de mercúrio. E foi percebido que com 2 passadas já houve a remoção da camada córnea e com 4 passadas houve a remoção de toda a epiderme. Então, a quantidade de passadas que a gente vai realizar, ela vai influenciar também a profundidade de ação. E aí a gente vê, né, se a gente vai agir de forma mais superficial ou de forma mais profunda, lembrando que a nossa atuação, ela se limita à epiderme, certo? Então, é a nível muito superficial ou a nível mais profundo, mais relacionada às camadas da epiderme. E um outro fator é com relação à velocidade das passadas. Quanto mais lento for o deslizamento, mais profundo será a ação do peeling. Então, se a gente for utilizar, né, as cânulas bem lentamente, a gente vai promover uma agressão maior. Só que, em contrapartida, isso vai dificultar a uniformidade da aplicação. Existe uma técnica no peeling de cristal onde utiliza-se o peeling de forma estática, parada. Só que essa técnica ela não é muito utilizada justamente por conta, né, de ser difícil a uniformização do procedimento. Mesmo que isso seja a nível microscópio, a gente não consiga ver, né? E ali ficou um mais atrófico do que o outro lado. A gente não consegue visualizar isso a olho nu, mas microscopicamente a gente consegue verificar que a pele ela não fica uniforme como no modo dinâmico da aplicação desses peelings. Mas só lembrando, né, que a gente pode controlar a profundidade a depender de como é que a gente vai fazer o deslizamento ou do peeling de diamante ou do peeling de cristal. Quanto mais lento, mais profundo será a ação desse peeling. A intensidade do tratamento ela pode ser dividida em 3: branda, moderada ou intensa. Quando nós falamos com relação à intensidade branda, mais tranquila, a gente está falando de um peeling mais superficial, sem muita agressão. Para isso, nós poderemos realizar 2 passadas no mesmo local,
um elemento abrasivo mais suave, um vácuo, a pressão do vácuo mais baixa. E essa intensidade ela pode ser indicada para acne, fototipos altos, pele fina, tratamento combinado. Eu nem coloquei aqui, mas ela pode ser também utilizada para o tratamento, né, de hipercromia. Então, se nós formos realizar um tratamento para quem tem acne, quem tem fototipo alto, tratamento para hipercromia, pele fina e tratamento combinado, nesse caso aqui do tratamento combinado, vai depender do objetivo, da disfunção e qual será o outro tratamento que vai ser associado. Aí a gente dá preferência para uma intensidade mais branda desse peeling. Para promover uma intensidade moderada, nós podemos realizar a aplicação do peeling com 2 a 4 passadas, utilizar um elemento abrasivo moderado, médio, intermediário, nem muito agressivo e também nem suave. A pressão do vácuo, ela também é intermediária, ela é moderada. E essa intensidade moderada, ela é indicada para quem tem a pele áspera, rugas finas, ósseos dilatados, acne comedogênica, queratose pilar, que no caso é essa foto aqui que eu coloquei, e tratamentos combinados. Então, a depender da disfunção, volto lá. Se você for fazer um tratamento combinado, a gente pode, a depender do objetivo, a depender da combinação do tratamento, a gente vai optar por realizar uma intensidade mais moderada ou realizar uma intensidade branda, certo? Então, também entra aqui como uma indicação para a realização do tratamento combinado, a intensidade moderada da microdermoabrasão. Já para promovermos uma intensidade mais intensa, a gente vai realizar a utilização desses peelings com 4 ou mais passadas, utilizar um elemento mais áspero e utilizar uma pressão mais alta. Esse caso aqui é indicado para cicatriz atrófica de acne e áreas de hiperqueratose não facial, como cotovelo, joelho, calo nos pés, que é essa foto aqui ao lado que eu coloquei para vocês. Então, esses procedimentos aqui podem ser um pouco mais agressivos e aí a gente gera essa intensidade maior. Ked e Sabatovic avaliaram os níveis de profundidade da microdermoabrasão e quais eram as respostas inflamatórias do organismo. Foi percebido que, na realização da microdermoabrasão de forma superficial, onde a atuação ficava restrita à camada córnea, e a microdermoabrasão ela era realizada com uma pressão mais baixa e movimentos rápidos, ocorreu um eritema, e esse eritema ele durou de 2 a 4 horas. Na realização da microdermoabrasão mais profunda, atingindo camadas mais profundas da epiderme, sendo realizado uma pressão mais elevada, movimentos mais rápidos, ocorreu eritema também, e esse eritema ele durou mais tempo, por volta de 24 a 36 horas, e ocorreu também um edema discreto. A realização da microdermoabrasão mais profunda, atuando na junção dermoepidérmica, sendo realizada uma pressão mais elevada, movimentos lentos. Lembra que a lentidão do deslizamento ela favorece a uma agressão maior? Aqui foi utilizado movimentos mais lentos e repetitivos, então repetiu mais passadas em cada região, ocorrendo um leve sangramento e, como consequência, né, ocorreu erosão, sangramento profundo, crosta fina por 3 a 5 dias, e o eritema tardio que durou por volta de 20 dias. Mas aqui a gente consegue perceber que mesmo utilizando a microdermoabrasão em camadas mais superficiais, a gente consegue gerar respostas fisiológicas do nosso corpo, do organismo dos nossos clientes. E é isso que a gente vai ver na próxima aula. Então, na próxima aula a gente vai ver com relação aos efeitos fisiológicos, histológicos, moleculares. Eu espero que você tenha gostado da aula. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui. Eu vou ter o maior prazer em te responder. E eu te espero na próxima aula. Beijos!